Olá, estamos de volta com mais um novo vídeo do canal Imigrando com Mark Moraes, onde eu estou sempre trazendo notícias importantes sobre imigração e outras leis americanas. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de um visto bem interessante, que é o visto O. Mas antes de entrar no nosso assunto de hoje, eu vou pedir para você aí inscrever-se no meu canal Imigrando com Mark Moraes, curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas para o canal ir tomando uma dimensão maior. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu gostaria de estar me apresentando. Eu sou o advogado Mark Moraes, sou advogado de imigração, sou licenciado no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e também na capital federal americana. Sou também licenciado no Brasil, fiz direito no Brasil e administração também. Eu trabalhei nas maiores agências de imigração do governo federal dos Estados Unidos. Eu trabalhei no Departamento de Segurança Nacional em 3 agências distintas. Primeiro eu fui policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami, aquele oficial que quando o passageiro chega nos Estados Unidos vai determinar se aquele passageiro, se for um estrangeiro, vai poder entrar ou não nos Estados Unidos. Após isso eu fui trabalhar em uma outra agência, o USCIS, onde eu fui oficial de asilo político e refugiados, além de ser também um oficial de imigração, julgando benefícios imigratórios. Depois disso, eu terminei a minha fase com o governo federal trabalhando na agência ICE como promotor de imigração nas cortes federais. Hoje eu utilizo todo esse conhecimento, toda essa experiência adquirida ao longo dos anos trabalhando para o governo federal americano para melhor representar nossos clientes com suas demandas imigratórias. Então hoje eu vou estar apresentando esse novo vídeo falando sobre o visto O. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Muito bem, o visto O é um visto bem interessante. Ele é um visto de não imigrante, ou seja, ele não vai te conceder uma residência permanente, você não vai chegar ao Green Card obtendo o visto O. Porém, ele é um visto que vai dar você direito a trabalhar para uma empresa aqui nos Estados Unidos. Ou seja, você vai precisar de um patrocinador, um sponsor, uma empresa americana que vá te fazer uma oferta de trabalho para você poder trabalhar aqui nos Estados Unidos. Aí você pode se perguntar, nossa, mas eu vou precisar então, é parecido ali com um EB3, que eu vou precisar de um sponsor, vou precisar passar por aquela certificação laboral, um patrocinador aí, uma empresa que me faça uma oferta de trabalho. A diferença principal aí do O nesse sentido de ter uma oferta de trabalho é que você pode ser o dono da empresa que vai te fazer essa oferta de trabalho, tá? Desde 2016 ou 2017, salvo engano, que a imigração, o governo americano passou a aceitar que o imigrante seja dono da própria empresa, ou tenha participação, tenha interesse na própria empresa que vai fazer essa oferta de trabalho para ele vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Diferentemente do EB3 aí, que tem vídeos meus falando sobre isso, você vai precisar de uma oferta de trabalho, mas você não pode ter interesse e participação na empresa, nem pode ter relação de parentesco com os donos da empresa. No visto O, não. Um parente pode estar pleiteando para você, desde que, obviamente, a oferta de trabalho seja uma oferta de boa fé, ela exista realmente, e você também pode ser dono da empresa, não tem problema. E o interessante é que você não precisa passar por aquele longo processo que pode demorar 1 ano ou mais de certificação laboral. Isso não precisa, é simplesmente uma oferta de trabalho ali, já seria o suficiente. Existe basicamente 2 tipos de visto O. O O1A, para habilidades extraordinárias no mundo das ciências, no mundo da educação, no mundo dos negócios, engenharia, enfim. Mas não pode entrar aí o pessoal das artes, né? No O1A também pode ter o pessoal do atletismo, os atletas. E o pessoal das artes seria o O1B, pessoal profissionais da área teatro, televisão, esses seriam o O1B. O O1A, habilidade extraordinária, o próprio nome diz, ele é bem similar ao EB1A, de habilidade extraordinária. O EB1A é um visto que te leva ao Green Card. O O1A não te leva ao Green Card, mas te dá a permissão de trabalhar nos Estados Unidos.
O O1 ele tem 8 critérios, o EB1 tem 10, o O1 tem 8 critérios bem similares ao EB1. Dos 8 critérios, você precisa demonstrar que você tem no mínimo 3. Ter premiações na sua área, ser membro de associações profissionais, ter alguma matéria na mídia a seu respeito, julgar trabalho de outros profissionais, ter um salário compatível com sua habilidade extraordinária, você ter desenvolvido algum trabalho que foi importante para a sua área, ter material de sua autoria que foi publicado, ter também uma atuação de crítica essencial para alguma organização importante. Então, de 8 critérios, se você tiver 3, você pode ser um forte candidato ao O1A, habilidade extraordinária, tá? E por que é importante o O1A? A pessoa pode se perguntar, nossa, se eu tiver esses critérios, eu vou logo para o EB1. Porém, é o seguinte, o EB1, o nível de análise dentro de cada critério é muito mais crítico. Às vezes, aquela evidência que seria necessária, que seria o suficiente para passar ali no crivo da análise do O1, ela provavelmente não passa no EB1. Então, se você não tiver os critérios bem fortes, bem definidos, o EB1 ainda não é para você. O que muita gente faz vai primeiro para o O, habilidade extraordinária, porque ainda não chegou a nível de EB1, começa a melhorar suas evidências depois que obtém o O, vai melhorando mais as suas evidências enquanto está trabalhando aqui nos Estados Unidos, para depois sim fazer uma ponte para o EB1. Então muitas vezes as pessoas utilizam o O para poder incrementar, para poder aumentar as chances de chegar ao EB1, que aí sim te leva ao Green Card. Além do que, o O1, se você for aprovado no O1, o estrangeiro já recebe o título de estrangeiro de habilidade extraordinária. Então você já carrega aquilo com você. Na hora que você for dar um passo para o EB1, você já entra como estrangeiro de habilidade extraordinária. Não quer dizer que porque você teve um O aprovado, você vai ter um EB1, mas já dá um peso substancial aí para a sua petição de EB1 futuramente. Eu vou tratar agora um pouco dos prós e os contras de um O1, para quem está pensando na possibilidade, às vezes, de pleitear o visto A1, eu vou tratar um pouco do que seria os pontos positivos e os pontos negativos, se a gente pode chamar assim, do visto A1. Ponto positivo, por exemplo, se você ainda não é aquele profissional que tem umas evidências fortes para o EB1, mas tem algumas evidências ali que pode ser apresentada e provavelmente você consegue uma aprovação no O. Ponto positivo, o nível de análise de exigência do O é bem menor do que a do EB1, tá? Outra coisa, a oferta de trabalho no O, você pode ser o dono da própria empresa, você pode montar uma startup aqui que vai te patrocinar, você tocar esse projeto aqui, tá? Obviamente você tem que demonstrar 3 daqueles 8 critérios que eu falei anteriormente. Um outro ponto positivo, a rapidez do O, da análise do O. Você pode pagar um processamento prêmio para ter seu caso O julgado em 15 dias úteis. Então, em 15 dias úteis, você pode ter a sua petição de O aprovada. E o legal também é que o O, ele é um visto de não imigrante. Então, se você tiver aqui nos Estados Unidos, por exemplo, com um visto de turista e quiser fazer a mudança de status para o O, não teria um conflito aí, porque os dois vistos são de não imigrante. Não imigrante é aquele visto que não vai te dar uma residência permanente, tá? Você não tem intenção naquele momento de ser um residente permanente dos Estados Unidos. Então você poderia perfeitamente fazer uma mudança de status, aguardar o julgamento do seu O aqui dentro. Como é uma petição que você vai saber o que é imigração, o que o julgador está achando da sua petição em 15 dias úteis, então as pessoas podem vir com visto de turista ou visto de negócios, por exemplo, e fazer essa mudança aqui mesmo dos Estados Unidos, fazer essa mudança de status de um visto B, né, turista, negócios, para um visto O. Outro ponto positivo do O, ele serve como uma escada, uma ponte para um futuro visto EB1, que vai te dar o Green Card.
Como eu estava dizendo, às vezes você não tem tantas evidências assim para passar no crivo de um EB1, mas suas evidências são boas o suficiente para conseguir uma aprovação no O. No momento em que você tem uma aprovação de O1, você recebe o título de estrangeiro de habilidade extraordinária, já infla o seu caso, e aqui você vai ter a oportunidade, estando nos Estados Unidos, já trabalhando com visto O, de ir melhorando aquelas evidências, aqueles critérios que vai te dar uma possibilidade de conseguir aquele EB1 que vai te dar o Green Card. Algumas observações importantes sobre o visto O, que de repente a gente pode chamar de ponto negativo do visto O, mas vou chamar de observações, é que ao receber o seu status O, se você estiver aqui nos Estados Unidos, fez a mudança de status aqui nos Estados Unidos, você ainda não recebeu o visto no seu estampado no seu passaporte. Você vai precisar ir até o consulado para pegar aquela estampa no passaporte. Lembrando, já fiz um vídeo nesse sentido, que aqui dentro dos Estados Unidos não emitimos vistos. Quem emite visto é o Departamento de Estado fora dos Estados Unidos, nos consulados americanos, tá? Aqui a gente emite status imigratório. Então, você recebe um status imigratório. Se você não precisar sair dos Estados Unidos, você não vai precisar ir ao teu consulado para pegar aquela estampa no passaporte. Porém, se você sair dos Estados Unidos, antes de voltar, você vai precisar agendar uma entrevista no consulado americano, no Brasil, por exemplo, para pegar aquela estampa. Um ponto negativo aí para quem tem passaporte brasileiro. Esse visto no passaporte, ele é válido apenas por 90 dias. Sua petição que foi aprovada, a petição O, ela é válida por 3 anos geralmente. Então, não é que você vai precisar a cada 90 dias fazer uma nova petição. Não, ela é válida. Você vai precisar renovar esse visto a cada 90 dias para poder voltar para os Estados Unidos. Então, você está aqui, recebeu o status de O, começou a trabalhar, o seu status de 3 anos aqui, você começou a trabalhar, aí de repente você precisou fazer uma viagem fora dos Estados Unidos. Antes de retornar, você vai ter que pegar aquele visto O no passaporte, vai ter que ir até o consulado para pegar aquele visto. Aquele visto só vale 90 dias. Você entrou aqui nos Estados Unidos, dentro daqueles 90 dias, ficou aqui 6 meses e precisou sair de novo. Ao sair, aquele visto que era de 90 dias está expirado. Você vai ter que passar no consulado para pegar uma nova estampa válida no passaporte. O cônsul ali vai ver, você vai apresentar também, que a sua petição ela está válida ali por 3 anos, portanto, ele não teria problema em emitir aquele visto de 90 dias. Então, esse é um ponto negativo aí para quem tem um passaporte brasileiro. Mas por que isso? É a reciprocidade entre os países. Brasil e Estados Unidos utilizam essa reciprocidade aí de 90 dias. No caso, por exemplo, existem muitos brasileiros que têm nacionalidade italiana e têm um passaporte italiano também, tá? No passaporte italiano, esse mesmo visto que dura apenas 90 dias, no passaporte italiano são de 5 anos. Ou seja, você não precisaria ter que passar tantas vezes no consulado antes de regressar para os Estados Unidos, se você está utilizando um passaporte italiano ou de várias outras nacionalidades aí. Tem uma tabela dentro do Departamento de Estado com as reciprocidades entre os países de acordo com o tipo de visto. Outra observação, se você quiser pode chamar de ponto negativo, o cônjuge de quem tem o O1 não pode trabalhar. Ele pode morar, ou ele ou ela pode morar aqui com o principal, porém não pode trabalhar. A mesma coisa serve para os filhos, não podem trabalhar, podem estudar. Então é isso, pessoal. Esse é o visto O1. Espero que tenham gostado. Não esqueçam aí de inscrever-se no meu canal, ativar aí o sininho para quando eu tiver vídeo novo você ser notificado, ter aí comentários e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para o canal e tomando uma dimensão maior. Agradeço a todos por participarem, por fazerem parte aí desse meu canal e fiquem ligados que eu vou trazer mais vídeos para vocês. Obrigado e até a próxima.